comportamento que o seu cãozinho apresenta e que precisa estar equilibrado na sua rotina, ou seja, não pode ser apresentado de uma maneira exagerada quando o seu cãozinho se alimenta de uma maneira ansiosa e muito rápida, e nem diminuída, como é o caso daqueles cãezinhos que apresentam dificuldade ou desinteresse pelo alimento. Vamos falar dessas duas situações de uma maneira separada. Primeiramente, desses cães com o comportamento alimentar exagerado e com o hábito de fazer a ingestão do alimento de uma maneira muito rápida. Isso pode trazer, inclusive, consequências, problemas digestivos. Então, nós precisamos trabalhar e trazer esse comportamento para o equilíbrio. De que forma? Primeiramente, precisamos substituir o comedouro convencional, os potinhos de alimento que nós costumamos oferecer a ração ou a alimentação natural para o nosso cãozinho, por comedouros interativos, que são modelos de comedouros, brinquedos interativos, onde nós colocamos o alimento para o seu cãozinho se alimentar de uma maneira mais lenta e divertida. Afinal, eles são caçadores, são predadores e têm a necessidade de buscar o alimento, de forragear, de farejar. Isso é um comportamento instintivo que precisa ser estimulado no seu cãozinho para que ele tenha qualidade de vida e uma saúde emocional e se desenvolver de uma maneira mais saudável também. E isso contribui muito para o momento da alimentação. Então nós temos comedouros lentos, que são aqueles comedouros que têm obstáculos que vão dificultar que o seu cãozinho pegue o alimento de uma maneira muito rápida. Comedouros interativos em formato de brinquedo, que enquanto o seu cãozinho come, ele também se diverte, porque ele vai ter que bater a pata nesse brinquedo, fazer com que ele se mexa para que o conteúdo que esteja aqui dentro fique disponível aqui para ele se alimentar. Outro brinquedo que tem esse mesmo formato é esse daqui, que também funciona dessa maneira, que ele tem que bater a pata e o alimento que está aqui nessa parte do brinquedo fica disponível aqui no meio para que ele consiga se alimentar. Um outro modelinho que nós temos muito utilizado é a Redondog, que é essa bolinha onde você vai colocar o alimento no interior da bolinha, fechar a bolinha e disponibilizar essa ração através deste buraquinho onde a ração vai cair. O seu cãozinho vai brincar com essa bolinha e conforme ela se movimenta, a ração vai caindo no chão para que ele possa comer. Então são várias formas que nós temos de oferecer o alimento de uma maneira lúdica, que o seu cãozinho vai estar brincando, caçando, forrageando, recebendo estímulos cognitivos e sensoriais e se alimentando de uma maneira lenta, gradativa, favorecendo inclusive a digestão, e isso ajuda bastante a baixar a ansiedade também. Agora, se o seu cãozinho tem dificuldade de se alimentar, não tem muito interesse pelo alimento, é mais enjoadinho, nós precisamos, antes de introduzir esses brinquedos, esses comedouros interativos, trabalhar a condição alimentar dele para que ele tenha interesse primeiro pelo alimento, para que depois você possa introduzir os brinquedos. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, precisamos colocar horário para alimentação, estabelecer uma rotina de alimentação para esse cãozinho, colocar horário e quantidade adequada. Muitos cães que apresentam esse desinteresse pela alimentação costumam ficar com a ração ou alimentação disponível o dia todo, e isso acaba fazendo com que o cãozinho perca o interesse no alimento. Então é importante que você coloque horário para ele se alimentar e quantidade certa para cada refeição que ele vai fazer. Feito isso, você vai oferecer a alimentação no momento que você estipulou. Se o seu cãozinho não quiser se alimentar, tudo bem, reserve a ração, guarde a ração e ofereça no próximo horário novamente. Você pode estabelecer 2 a 3 vezes ao dia, depende da idade e a necessidade do seu cãozinho, e vá oferecendo a alimentação nesses horários. Ele vai perceber que se ele não comer a ração no horário em que você oferece, essa ração vai embora, e ele precisa então se alimentar no horário estipulado por você. Quando ele começar a ter um interesse maior pelo alimento, você começa a introduzir os brinquedos interativos de uma maneira gradativa e mais fácil, facilitando e ensinando ele a usar os brinquedos, para que depois você vá aumentando o nível de dificuldade. É muito importante que você gere primeiro o interesse pela alimentação para depois incluir nos brinquedos interativos. E mais importante ainda, que você evite ficar trocando muito os tipos de ração para o seu cãozinho, ou facilitando e oferecendo, acrescentando patê, carne e outros
ingredientes na alimentação, no momento da alimentação, porque você acaba tornando o paladar do seu cão mais exigente e vai ficar cada vez mais difícil de você fazer a alimentação dele. Então é muito interessante trabalhar primeiramente o interesse do seu cãozinho pela ração, pela alimentação principal dele e usar desses outros recursos em outros momentos do dia para que ele possa ter uma alimentação completa. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco, nos procure para que você receba orientações de como utilizar os brinquedos de uma maneira adequada. Afinal de contas, cada cãozinho tem um perfil e uma maneira de se comportar, inclusive no momento da alimentação.